Gente querida, alegria do encontro. Sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência, num ativismo delicado por uma estética da vida viva. E hoje, para o quarto episódio de Biografia e Processos Criativos 2, tema do nosso programa que tem como título Antroposofia da Imanência, ativismo delicado por uma estética da vida viva. E o tema dessa temporada é justamente esse, biografia e processos criativos. Estamos no episódio 4, biografia e colagem, 10º setênio, de 63 a 70 anos, nós, os novos há mais tempo. Muito bem. Então, quem vai trazer toda essa informação maravilhosa é a nossa querida convidada, Olívia Gonzalez, aconselhadora eu já ia falar, aconselhadora bibliográfica também. Aconselhadora biográfica, terapeuta floral, massagista biodinâmica, aprendiz de astróloga, reúne saberes de maneira criativa e sensível, oferecendo oportunidades de autodesenvolvimento. Seu trabalho é orientado para a percepção de si em atendimentos individuais ou em grupo, como palestras, rodas de conversa e vivências, em que apresenta o panorama das leis biográficas para observação da própria história de vida. Gosto desse termo, história de vida. E a gente encontra a Olívia lá em www.oliviagonzales.com.br ou no Instagram, Olívia Gonzalez _ terapeuta. E vou trazer essa nossa querida aqui. Peraí, onde é que eu estou? Que eu vou? Aqui. Como você está, querida? Estou bem e me sinto sempre entusiasmada para trazer esses conhecimentos, esses pensamentos, né, a respeito da biografia. E espero mesmo, né, assim, que isso entusiasme quem esteja aqui nos vendo, nos ouvindo e queira mais, né? Olha só, eu só mais. O nome colagem já me trouxe à memória muitas coisas. Eu já usei demais essa técnica e atividades, principalmente quando são atividades assim rápidas. A colagem é um dispositivo muito bom, muito importante. Muito bem. Já queres começar? Vamos lá. Então, vou colocar aqui a nossa beleza. Adoro também o jeitinho que você coloca essas ilustrações. Muito bom. Eu gosto bastante também de preparar isso, né? E a gente está aqui, então, para mais esse episódio, né? Para falar da biografia como processo criativo também, né, que pode ser associado com outros processos expressivos, vamos dizer assim. E aí, então, a gente tem do 63 ao 70, o 10º setênio, e a colagem, né? E eu trouxe a colagem como oportunidade mesmo para fazer, assim, dos recortes das lembranças, né, uma reedição da jornada, do compartilhamento das vivências, né? Então, essa é a primeira... Ficou muito legal a colagem de ilustração, e muito boa mesmo, adorei. E então, a gente tem aí a vida em setênios. Bem, agora, essa etapa
dos 63 aos 70, ela está além das leis biográficas, né? Além desse gráfico que eu fui mostrando anteriormente, né? Livres na terceira idade. Livres na terceira idade, exatamente. E ainda assim, né, é possível a gente estar observando que para aqueles que não se dedicaram a um reconhecimento interior, né, é possível que essa etapa ela seja vivenciada de uma maneira meio reclamona, desejando que os outros preencham a sua vida, né? Agora, para outros, é possível reconhecer uma sensação assim de dever cumprido, de satisfação consigo mesmo, de respeito pelo outro, reconhecendo que tem o que transmitir e doar, né? E então a gente tem, inclusive, uma outra colega, a Alexandra Metral Guedes, que ela é aconselhadora biográfica e também psicóloga, e ela trouxe essa imagem que eu achei muito bonita, né? Que ela diz que a nossa biografia é como uma gestação, né? Então, que a nossa mãe, ela passa 9 meses nos gestando e aí a gente está pronto para nascer. E a partir daí, a gente passa 9 setênios nos autogestando ou nos desenvolvendo nos aspectos biológico, psíquico, individual e espiritual, né? Então, esse é o processo, vamos dizer assim, do desenvolvimento para sermos, né? Então, quem pensa que está terminando, vou dizer, começou! Nasci! Então, a gente tem, inclusive, uma frase da Clarice Lispector, que diz assim, né? Vir a ser é uma lenta e lenta dor boa. Nasce-se uma coisa que é-se, né? E nesse momento a gente está pronto para dar nascimento a nós mesmos, né? Então é claro que chegar aqui no 63 não significa que a gente desenvolveu tudo que tinha para desenvolver, né? Mas que a gente passou por todas as fases de desenvolvimento, assim como os bebês passam, né? E agora, né, a gente pode pensar, sentir e agir no mundo a partir de nós próprios, né? A partir de uma consciência que a gente se preparou para ter, né? Então, o ritmo setenial, a gente vai continuar com ele, né? Você está me avisando quando tem que mudar, né? Eu vou te avisar, Tá bom. Mas... Eu aquele tensionamento. Mas eu acho muito isso, sabe? É essa sensação. Eu sou meio assim, bobona, porque eu sempre acho que o setênio que eu tô foi o melhor que eu já vivi. Que ótimo. E esse que eu tô agora, eu acho de uma potência, sabe? Eu consigo ter um controle sobre o que eu faço muito maior do que eu já tive. Por exemplo, às vezes eu vou responder a uma pessoa, trabalho o dia todo falando com gente. Às vezes eu vou responder uma pessoa assim, num certo impulso, aí no meio do caminho já mudo, pergunto, leio de novo o que ela escreveu, penso como é que ela vai receber, sabe? Parece que a alteridade tem maior peso na minha vida hoje do que já teve em setênios. Porque antes parecia que eu estava mais, digamos assim, como é que chama? Na mão, na preferencial. Não, agora eu não estou na preferencial, eu estou mais numa composição. Eu gosto de ter essa sensação e me surpreendo quando me percebo nessa posição. E eu acho que isso é um resultado não de uma consciência, mas de uma experiência que me fez tornar-me consciente de mim nesse mundo. Isso mesmo. É assim que a gente cria consciência, né? Então, é realmente experimentando e pensando sobre a experiência, né? E
e filtrando, e peneirando, e recompondo, né? É isso, a consciência não se dá por iluminação, né? Não é assim, né? E agora, né, assim, eu ainda coloquei aqui nesse slide, né, esse portal aí, né, que essa pessoa vai atravessar, porque realmente neste setênio a gente está entrando para um período como se a gente realmente estivesse indo para uma nova missão de vida, né? Então, não, volta. Mais um. Nessa etapa, mas não, para frente. Isso, é esse mesmo. Então, nessa etapa, a gente entra no inverno, né? E se eu me coloco aí no lugar dessas árvores, né? Então, eu posso perceber melhor as minhas raízes, né? Aquilo que me sustenta, né? E descobrir que, através delas, dessas raízes, né, eu faço mais intercâmbios do que eu jamais explorei, né? Sem que se veja, sem que as coisas fiquem tão claras, mas de uma maneira que se perceba, né, por baixo da terra, eu vou reconhecendo uma rede que vai nos interligando, né? Eu acho isso genial, essa sua imagem. Genial. É a questão do rizoma, dessas redes de raízes, que agora tem estudos, assim, na biologia mesmo, que mostram que as interdependências de raízes, elas não são só com árvores e plantas da mesma da mesma categoria, da mesma marca, como é que chama? Do mesmo bicho que não é bicho, a mesma árvore, não é só a mesma árvore que forma a rede umas com as outras, como as florestas, que a gente está acostumada a pensar nisso, mas plantas, e bichos também, mas plantas, raízes de plantas diferentes, também trocam, inclusive, nutrientes. Isso mesmo. Genial essa visão ampliada dessa rede, e eu sinto muito isso na minha biografia, eu como exemplo vivo do 10º setênio, eu sinto isso muito, sabe? Sim, eu sempre quis isso, essa rede, eu sempre trabalhei para que isso acontecesse, mas hoje parece que eu estou percebendo essas raízes, assim, tem menos folha, digamos, para me distrair, e eu percebo com mais clareza essas raízes se movimentando nas profundezas. Ih, estou tagarela, deixa eu fechar a boca. Não, é ótimo, não, imagina, está super complementando, que lindo, né? Porque é isso mesmo, né? Assim, essa época a gente está trocando esses nutrientes, né? E com certeza, você falou, é isso, né? Que bom. E aí, então, né, a gente vê como as nossas memórias, né, elas são recortes das nossas experiências, né? Elas sintetizam as vivências significativas e elas podem ser reeditadas. Gente, pode ser reeditada. A gente muda o passado, gente. Então, a gente chega mesmo numa fase em que a gente vai rever a nossa trajetória, né? E a gente sente um impulso para reorganizar o que a gente pensou sobre o que viveu, né? Inclusive reconhecendo esse legado mesmo de aprendizados, né, que eles podem ser transmitidos de diversas maneiras, né, cada um com seus talentos. E por isso tudo, a colagem, ela surge, né, como processo criativo que remonta essas experiências numa nova linguagem, né? E então, nós temos a colagem como reedição das vivências, né, que cria essa nova linguagem e significado, e que isso é como uma reciclagem das experiências, né? Então, de que outra forma eu posso ver aquela minha preocupação? Haha, tive uma ideia. Tá na ponta da língua. Como é que eu transmito isso?
né? Ótima essa montagem aí. Então, é mesmo essa época em que a gente pode utilizar o que viveu, né, assim, para recriar o que a gente quiser, porque é um momento da gente se reeditar, né? É o momento da gente fazer uma nova vida mesmo, né? Por isso E a necessidade, não é? De nós termos uma previdência que nos sustente. Ontem eu estava conversando, gravando um programa com uma pessoa, e aí conversamos um pouco sobre isso. Como é importante, porque ela estava dando exemplo de uma mulher maravilhosa, que, velhíssima, muito ativa dinamicamente, assim, escrevendo, recebendo pessoas. E aí eu fiquei pensando nessa pessoa que a gente conhece em comum, chama Sara Mario. E aí eu lembrei da rotina dela, porque ela morava no Centro de Vivências Nazaré. Agora que eu estou tagarela, eu vou contar essa história. Ela morava no Centro de Vivências Nazaré, Nazaré Paulista, em São Paulo. E era um centro de estudos com residência. E ela morava lá. Então, ela já estava bem mais velha, muito mais velha, mas ela tinha cuidado, abrigo, casa, pessoas, atenção, espaço para sua expressividade, que eu acho que ela, claro, vivia numa posição de privilégio, mas não deveria ser privilégio. não, Todas nós deveríamos ter uma vivência de velhice honrada, sim, onde a gente fosse cuidada de tal maneira que a nossa expressividade pudesse ser liberada para o mundo, e não o contrário. Eu, por exemplo, estou no 10º sepênio ainda vendendo almoço para pagar a janta. Compreende? Isso sim, não é uma situação adequada. Eu adoraria estar fazendo 1000 coisas, mas eu tenho que trabalhar para me sustentar e para sustentar os meus dependentes. Isso não é. E eu estou trabalhando desde 15 anos, hein? Pronto. Agora entrei na ladainha da reclamona, o que o meu sepênio também me permite fazer. permite, ou se permite. Reclamar da Previdência, reclamar dos modos de produção do social que a gente vive, isso tudo aqui do alto do 10º sepênio eu posso fazer em qualquer programa, viu? Pode fazer em qualquer programa e deve, né? Porque é isso mesmo, né? Assim, toda a sua experiência acumulada, né? E neste lugar, quer dizer, quanto você tem de fato para estar oferecendo e quais são os impedimentos para que isso aconteça, né? Então você está falando desse lugar mesmo, né? Não é uma teoria, né? É a sua vivência disso, né? E Que olha que eu estou num nível de privilégio, que não deveria ser privilégio, muito maior do que muitas outras pessoas que estão também no 10º setênio hoje. sim, Não é? é. E aí é isso, a gente tem a colagem, né, que assim, ela permite essa criação, né, de imagens únicas, né, e, e ela, como recorte da história, né, assim, ela é uma técnica que acompanha os tempos, né, então a técnica da colagem, ela foi utilizada pela primeira vez na época da invenção do papel na China, cerca de 200 anos antes de Cristo. Aí, depois, né, ela foi usada, tem registros, né, de colagem no século XII, no Japão, quando eles começaram a usar o papel colado com textos sobre superfícies para escrever os poemas.
Aí depois dá um salto, e aí a técnica da colagem aparece na Europa medieval, lá no século XIII, XV, nos painéis de folha de ouro que começam a ser aplicadas nas catedrais góticas. E a gente chega na atualidade e, de repente, a gente vê que foi utilizada por Picasso nessa obra aí, né, que foi em 1913, que tem como título Violão. Né? Então, essa é a história aí da colagem. Né? Mas o que é a colagem? Tcharam! Vamos para o próximo. É uma composição feita a partir do uso de materiais de diversas texturas, ou não, superpostas ou colocadas lado a lado na criação de um motivo ou imagem. By Wikipédia. E na atualidade, a colagem, ela também surge, né, assim, nesse movimento aí do Picasso, né, como um movimento de ruptura com aquela pintura tradicional, né, acrescentando esses novos elementos externos, né, à pintura. Então, a colagem, ela pode utilizar tudo que tiver ao seu alcance para criar expressões. Né? E além do Picasso, a gente tem, esse foi um achado muito legal. Próximo. Esse artista nova-iorquino, Matthew Kuzik, ele nasceu em 1970 e ele é especialmente conhecido por essas extraordinárias colagens. Tudo isso aí que vê é colagem. Ele usa Demais. mapas antigos e outras imagens para estar retratando pessoas, ondas, animais, retratos, né? Então, eu trouxe isso assim como esse exemplo, né, do que é possível fazer cortando e colando, juntando pedaços, né? Então, a gente pode E é fazer... uma técnica longeva nas vidas, né? É, As crianças começam com colagem lá no jardim de infância. sim. Sabe? A gente presta pouca atenção, mas ela é maravilhosa. Quando a gente está no social também, fazendo trabalhos junto à antroposofia, para grupos, a gente usa também muita colagem para ajudar a produção de sentido, a dar língua, como a gente chama, a trazer a verbalização dos processos numa empresa, num grupo, numa entidade. Enfim, a colagem ela é fantástica. Ela é assim, multiexpressiva, né? E aí surgiu também, né, essa história do livro de recortes, e hoje chama scrapbook, né, que em inglês quer dizer exatamente isso, livro com recortes. E então é uma reedição daquilo, né? E ele se utiliza, né, para dessa técnica de personalizar álbuns de fotografia ou agendas com milhares de papéis cortados e colados, né? E vale dizer, né, que o scrapbook é uma técnica de preservação de memórias e recordações, né, que tem essas raízes lá no final do século XIX. Então, naquela época, o livro de recortes, né, era um livro em branco em que as pessoas colavam os recortes de jornais, cartões postais, flores, né, e outros objetos que fossem significativos. Né? Então, a gente tem, né, o scrapbook como uma técnica de artesanato que combina fotografias, recortes, papéis, é uma releitura, né, de tudo aquilo que você já fez ou já viu. É um tipo, né, de álbum
onde você pode guardar as memórias, as recordações, né, com as fotos, com páginas de livros, cartas, que se usa muito pouco hoje em dia, mas era muito comum antigamente, né? Mas podem ser bilhetes, podem ser desenhos, enfim, o que quiser, né? E como a criatividade também não se limita, né? Ela pode ser feita artesanalmente, pode ser feita digital, pode ser feita dos dois jeitos, não importa, né? Na verdade, como é que ele vai ser feito? Mas para quê? Né? Qual é o sentido? Qual é o significado que nós vamos dar para isso? E é exatamente isso que é o nosso tema, nessa etapa da vida. Para quê? Né? Então, quando você fala, né, Nina, que quando você vai escrever, né, você para e vai ver exatamente, né, é para que esta resposta vai servir, né? Então, tem esse encaminhamento, né? E com a colagem, a gente pode reeditar as nossas memórias, né? E a gente vai criando aí uma nova leitura daquilo que a gente viveu, com a possibilidade de reconhecer, né, ainda mais o quanto a nossa capacidade de recordar as emoções e os sentimentos do passado, né, seja alegre, triste, desafiante, reconfortante, né? Tudo isso é um tesouro mesmo, né? Então, a colagem, ela possibilita isso, né? Assim, a gente experimentar uma nova linguagem num momento novo, né? Onde a gente pode ser o que quiser ser, né? E isso é o que vai fazendo exatamente da nossa biografia um processo criativo. Eu acho bem interessante isso também, de você produzir sentido. Porque você vive a experiência, fotografou, viveu. Mas aí quando você recolhe, faz essa recolha, coloca em perspectiva, faz essa colagem, escolhe a cor, escolhe onde vai ficar cada peça, cada recorte. Isso tudo produz um sentido e cria um significado. Eu acho que é isso, que esse momento biográfico e esse exercício de colagem tem em comum a produção de sentido, a produção de significado. Isso. Muito bem mesmo, uma beleza. E ficaram lindas, é isso? As suas colagens digitais maravilhosas. Ai, ai. É isso, então. Então é É isso. isso? Opa, tá lindo esse também, hein? Muito bom. Ai, então é isso, adorei. É a minha sessão de biografia. Pena que não tem mais centenário, já está acabando. Olha só, querida, então eu te agradeço demais. Eu que Gente, agradeço. passo a palavra para você finalizar. Bom, é isso, assim, é um agradecimento, né? Eu acho que é uma riqueza mesmo que a gente tem, né? Essa informação, esse conhecimento sobre a biografia, né? Como oportunidade mesmo, né? Da gente se rever e desenvolver essa consciência, né? Que a gente precisa, né? Para que a gente possa, como você está dizendo, olhar para a realidade, olhar para aquilo que a gente vive e poder fazer a reclamação devida, né? Muito bem. Então é isso. Estive aqui com nossa querida terapeuta biográfica, Olivia Gonzalez. Por isso, gente, sigamos. Agradeço demais. Sigamos juntas, pois assim somos mais fortes.